Deixa eu comentar sobre Travessia. Chegou este momento, não é? Chegou esse momento de comentarmos sobre Travessia. Eu confesso que não assisti mais depois do segundo capítulo, então eu quero comentar o que eu vi dos primeiros movimentos aí de Travessia, dos primeiros momentos. Me lembrou muito uma novela mexicana no começo, misturada com uma novela da Globo dos anos 80, as primeiras cenas com uma música clássica ali, trazendo um pouco daquela vibe meio. Pra mim parecia uma novela muito dos anos 80, começando ali no primeiro momento. Depois, teve vários momentos que me lembraram novelas mexicanas. Tipo, naquele momento em que o Humberto Martins fica lembrando da Grazi. Fica lembrando da Grazi. Depois, a Grazi fez uma grande atuação nesse primeiro capítulo. Mas a história ali no início, ela teve muitas notas de novela mexicana. Eu me senti muito próximo de uma coisa meio Maria do Bairro, meio Marimar, né? E principalmente em momentos como aquele que o Humberto Martins ficava lembrando da Débora e ela aparecia num flashback com um ventilador na cara, os cabelos esvoaçantes, esse tipo de coisa. Isso aí me lembrou muito novela mexicana e isso não é uma crítica. Atenção, isso não é uma crítica. Porque eu acho que não dá pra ter medo de ser novela. Não dá pra ter medo de ser novelão mesmo, né? Claro que gera um choque muito grande quando a gente compara o que foi Pantanal com Travessia. Tanto que a audiência já respondeu também com esse pequeno tombo, assim. 22, 23 pontos de média tem dado Travessia até aqui, que é um número 7, 8 pontos menor do que a gente viu em Pantanal. Se a gente for considerar que são 75 mil domicílios por ponto na Grande São Paulo, a gente está falando aí de quase mais de 500 mil pessoas a menos assistindo a novela das 9. Mas enfim, temos ali um plot de novelão mesmo, mas eu achei alguns argumentos um pouco fracos sob o ponto de vista principalmente de narrativa temporal, né? Da questão cronométrica, não, Bari? Não, a questão da cronologia, né? Porque no ano 2000 tem um prédio que é lançado com cara de holograma. Isso era uma coisa muito difícil. Eu tinha um Nokia 1220, aquele celular azul da Nokia, que caía no asfalto, podia passar por cima com uma moto, que ele continuava funcionando. Então a tecnologia não estava tão avançada, talvez não esteja tão avançada até hoje no Brasil. Mas fizeram isso. E aí também tivemos um grande destaque nos primeiros episódios para a entrada de Jade Picon como Kiara. Eu imaginei que ela fosse, todos imaginamos, eu acho, né? Que ela fosse uma personagem um pouco mais secundária nesse início da novela, mas de fato ela tem sido aproveitada como praticamente uma protagonista, né, de Travessia. Então, foi algo que aconteceu muito, teve muita crítica ao sotaque, né, o trabalho de prosódia da Jade Picon, mas é a primeira novela dela, eu acho que tem aí um caminho, e ela faz uma personagem que me parece uma persona muito parecida com ela, o que facilita, acredito, nesse primeiro momento, o trabalho da Jade. Agora, a maneira com que o deepfake foi abordado ali e tal, tudo mais, a abertura da novela também. Achei interessante a ideia de juntar a coisa da tecnologia, da tela vertical, né, nesse sentido, para abordar alguns assuntos. Achei interessante. Acho que tem um argumento interessante. Só que, ainda assim, acho que em alguns momentos falta um pouco aquele não medo de ser novela. O Chico Barney falou muito sobre isso, né? Um não medo de ser novela. E eu acho que momentos como a queima do vestido da Guida trazem um pouco desse elemento de não ter medo de ser novela, né? Então o típico tipo de coisa que se faz numa novela, né? E acho que é nesse aspecto que a gente tem que ressaltar que a Glória Pérez geralmente sabe o que está fazendo quando ela está fazendo uma novela. A gente já viu diversas novelas de sucesso, só que Travessia é uma novela bastante popular, tem bastante esse argumento, só que ao mesmo tempo eu acho que faltam algumas coisas, e aí eu poderia citar, sei lá, a questão de a gente tá falando de uma novela das 8 que tem bastante elementos, talvez seja um pouco, eu tô me confundindo um pouco na crítica, mas é isso que eu quero falar. Uh, Essa salada de assuntos que a Glória Pérez geralmente faz nas novelas dela é algo que demora um pouco para pegar atração, né? A gente já teve a prisão da Brisa, já teve toda essa confusão, o Ari também indo para o Rio de Janeiro ficando com a Kiara, tivemos todas essas situações já acontecendo.
demora um pouco para pegar atração as novelas da Glória Pérez, mas já tem muitas críticas nesse momento inicial, comparando um pouco com Salve Jorge, com outras questões nesse sentido. Mas não sei se Travessia vai ser um daqueles hits da Glória Pérez, do tipo A Força do Querer, do tipo O Clone, do tipo Caminho das Índias, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa sequência. O que vocês acharam dessas primeiras semanas da novela? Coloquem aqui no chat pra gente poder discutir. Não se esqueçam de participar e dizer o que vocês acharam de Travessia.